Estamos de volta agora às 18 horas, 17 minutos, 18 e 17. A temperatura neste momento, junto à esquina da comunicação, temperatura na casa dos 27 graus. Começou a chover, Alisson. Depois você vai trazer a previsão do tempo, né? Já para hoje já nem precisa, né? Começou a chover, mas vamos saber como fica o final de semana, né? Uma preocupação bastante grande. Nosso próximo assunto agora nessa tarde chuvosa, né? Tarde e noite de quinta-feira, hoje 28 de novembro, nós vamos conversar sobre o espiritismo. Eu, na manchete, na abertura do programa, eu dizia o que é o espiritismo, né? O que ele prega. Nós vamos conhecer agora um pouco mais sobre essa doutrina de cunho filosófico religioso. E para conversar conosco está aqui a Luciane Urives, ela que integra o Centro Espírita Lar do Fabiano. Eu conhecia o nosso lar, né, da minha amiga Elenir, né, querida Elenir, já conversamos em alguns momentos sobre isso, sobre o espiritismo aqui no programa, mas não conhecia o lar do Fabiano. Luciane, muito obrigado pela tua atenção com a nossa audiência e com a Rádio Fandango, para a gente poder entender um pouco mais sobre essa doutrina. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde, quer levantar ouvintes. Mais um pouquinho para ti? Fica à vontade, viu? Eu que agradeço aqui o convite. Nós ficamos muito contentes, até porque é um espaço bacana para a gente estar falando de religião, de uma coisa que faz bem. Antes de começar o programa a gente vinha falando sobre isso, né? Que religião é algo que as pessoas têm que ir aonde faz bem. E graças a Deus eu me encontrei muito na Casa Lar de Fabiano, que é uma casa espírita teoricamente nova, né? Iniciou em 2017. 2017? Isso. Então é recente. É recente. E no início dos trabalhos, lá em 2017, o atendimento era feito dentro de um ônibus. O espaço era realmente muito pequeno. Os primeiros atendimentos, assim, foram 5 pessoas. Onde fica? Fica ali, passou o Engenho Treichel à direita. Os primeiros atendimentos realmente foram bem limitados em termos de público, né? E posteriormente, após a casa receber um número grande de frequentadores, foi necessário um espaço um pouquinho maior, para que tivesse um pouco mais de comodidade, né, para as pessoas que estavam frequentando o centro espírita. E ali no ano de 2020, ao iniciar a pandemia, que daí a gente deu um passinho a mais para que hoje tivesse a casa que nós temos. A gente recebeu uma doação anônima de alguns irmãos caridosos que nos auxiliaram aí nessa missão. Aí sai do ônibus e vai para a estrutura própria. Para realmente ter um espaço bacana, um espaço adequado para a gente estar atendendo o maior número de pessoas possíveis. Por que de Fabiano? Fabiano de Cristo, na verdade, foi um missionário, né? Um missionário da luz, um missionário do amor, uma pessoa que trabalhou pelos pobres e na verdade, Fabiano de Cristo é uma inspiração para todos nós que trabalhamos na Casa Espírita. Como é que começa a história da Luciane com o espiritismo? A minha história, na verdade, aonde inicia a Luciane, inicia o espiritismo, porque eu sempre fui na Casa Espírita desde que eu nasci, praticamente. Então, tu convive já com o espiritismo? Convivi sempre a vida inteira no espiritismo. Eu estudo desde os 15 anos. Na Casa Lar de Fabiano eu entrei em 2019. Então, comecei como frequentadora, depois fui para os estudos e hoje em dia a gente está aí, iniciando a caminhada nas exposições, passes. Que bom tu vir aqui até para a gente esclarecer, porque infelizmente, né, claro que isso é uma questão cultural, mas infelizmente ainda hoje, quando se fala em espiritismo, né, algumas pessoas desconhecem, né, e aí fazem uma manifestação, como é que eu vou dizer assim, descrevem de uma forma completamente errada, né? Isso, eu até fiquei muito contente com o teu convite, porque é uma forma da gente desmistificar isso, sabe? Quando se fala em espiritismo, normalmente as pessoas já pensam imediatamente em manifestações, em corporações. Coisas negativas, né? E o espiritismo, na realidade, claro que tem sim as manifestações, porém esse é só um aspecto dos outros tantos que tem. O pilar, na verdade, os pilares do espiritismo é o amor, a caridade, a reforma íntima, que dentro da Casa Espírita eu acredito que seja o que a gente mais fala, é sobre reforma íntima, sobre como as pessoas devem parar e olhar para dentro de si mesmas para que a gente resolva os problemas exteriores. A gente primeiro tem que arrumar a nossa casa interna, né? Senão a gente não consegue.
Então, eu colocaria esses dois pilares como os principais, o amor e caridade e a reforma íntima. A gente fala, quando se fala em espiritismo, se fala em reencarnação. Se lembra desta palavra, né? Reencarnar, né? Isso. E qual é a relação, não digo a relação, mas qual é a visão do espiritismo, do espírita sobre a questão da morte? A gente acredita que o nosso corpo morre, mas o nosso espírito vive para sempre, né? Então, nós já vivemos aqui muitas e muitas e muitas vidas, somos espíritos centenários e a gente acredita que isso explique muitas das coisas negativas que acontecem, né? Muitas vezes isso é uma resposta a atitudes que a gente teve em outras vidas. Nas nossas próximas encarnações nós vamos ter respostas das nossas atitudes hoje, porque o Espiritismo tem também como uma das suas características principais a causa e efeito, a lei de causa e efeito. Então, a reencarnação vem muito próxima à lei de causa e efeito, que tudo que eu fizer, eu vou ter que plantar. Então, muitas vezes, a gente pensa, eu não sei por que tanta coisa ruim acontece na minha vida, às vezes a gente está só colhendo. Pior que é verdade. Às vezes a gente está colhendo o fruto do nosso plantio, né? Se a gente plantar arroz, não tem como a gente colher feijão, infelizmente. Às vezes a gente quer, mas não tem como. Então a reencarnação vem muito como uma resposta da lei de causa e efeito. E é uma preparação, então, na realidade, que nós passamos por aqui. Eu vou na visão do Espiritismo, eu morro, eu vou voltar, vou reencarnar e vou ter uma vida novamente. Uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade do meu espírito, na realidade, ir melhorando, é isso? Isso mesmo. Meu espírito ir melhorando. A gente, quando a gente morre, a gente vai para as colônias espirituais. Seria uma evolução espiritual, isso, né? Isso aí. A gente estuda, a gente se prepara para a encarnação, a gente se prepara anos antes de reencarnar. E aí, na verdade, a reencarnação é um pedido nosso. Estou pronto, pode me colocar lá que vai dar tudo certo. Às vezes a gente acaba não conseguindo cumprir os nossos objetivos, mas a gente estuda muito para que dê tudo certo, né? A gente está agora em um momento de transição planetária, né? Aqui a Terra era um lugar de provas e expiações, então a gente vinha para cá para realmente pagar tudo aquilo que a gente já fez, né? A grosso modo falando assim. Porém agora a gente está evoluindo para um ambiente de regeneração. Então nós vamos melhorar moralmente o mundo como um todo. Sei que tem muita gente que tem uma visão negativa sobre as coisas, mas eu acredito que hoje em dia tem muito mais coisa positiva do que coisa negativa, né? A gente tem que salientar isso. Claro. Porque às vezes hoje as coisas negativas aparecem mais porque as pessoas entendem que aquilo é errado. Antigamente, talvez isso fosse algo normal, era normal as pessoas agirem de forma errada. Hoje, em um mundo de regeneração, onde as pessoas já estão moralmente mais evoluídas, as coisas ruins acabam ficando mais evidentes para realmente a gente gerar aquela indignação geral das pessoas, para gerar modificações. E eu acredito muito nisso. Falar sobre fenômenos mediúnicos, né? Mediunidade que a gente diz, né? Isso. Como é que a gente identifica que uma pessoa ela tem mediunidade? Na realidade, nós somos todos médiums. Todos nós? Todos nós. Porém, nós temos graus diferentes. Tem alguns médiums que isso se destaca mais e outras pessoas realmente nunca vão sentir os fenômenos, né? Por que a gente diz que todos são médiums? Porque os espíritos, eles estão entre nós. Então, às vezes aquela intuição que a gente recebe, ou às vezes a gente reza antes de dormir, eu preciso muito ter uma ideia até amanhã. A gente acorda com aquela ideia, a gente não sabe de onde veio. Isso é o fruto da nossa mediunidade. Nós muitas vezes recebemos uma intuição vinda de um espírito e a gente simplesmente se acorda com aquela intuição, né? O negativo também acontece. Às vezes a gente recebe uma intuição negativa, fala alguma coisa áspera para outra pessoa, né? Esse é fruto da mediunidade. Tem pessoas que têm a mediunidade mais aflorada, mediunidade de cura,
Tem pessoas que dão passividade, como a gente chama, né? Uhum. Tem pessoas que escrevem, que chamada ouvem, que psicografia, enxergam, isso, que né? fazem psicografia, Psicografia, né? isto. Então, são vários tipos de mediunidade. O que a gente salienta bastante lá no centro, às vezes as pessoas chegam no centro espírita muito ansiosos para ver aquelas manifestações, né? E na realidade depois elas se frustram porque É mais curiosidade, mais né, a do curiosidade, propriamente, né, a busca por uma cura, né, por Isso algo, mesmo. né? Lá no centro, nas segundas-feiras a gente tem o estudo, né? Onde a gente estuda bastante, até tem o período de desobsessão, mas isso já é mais para o pessoal que já estuda, já trabalha mais tempo na casa, né? Para as pessoas que vão visitar a nossa casa, não tem essa manifestação. Então, tem gente que realmente sai frustrado da casa espírita, né? Eu estava comentando antes de vir. Então, hoje aqui também é uma oportunidade muito interessante, até para que as pessoas saibam o que esperar quando vão na casa espírita, né? Exatamente. Porque vão esperando muitos fenômenos e, na realidade, a gente fala em palestras, a gente conversa com as pessoas que estão lá, né, visitando a nossa casa, e depois tem o passe, que é onde as pessoas recebem uma energia dos médiuns para que saiam mais leves. Quem dá o passe? Os trabalhadores da casa. São os trabalhadores. Isso. Tu é uma trabalhadora? Sim, Tu é uma trabalhadora? Sim, os estudantes. Como é que tu descobriu uma trabalhadora? Na verdade, eu comecei estudando antes. Eu estudei alguns anos e aí eu fui convidada a participar como trabalhadora. E aí agora, tudo que eles precisam de mim, eu me coloco à disposição, né? Na verdade, a gente trabalha onde a presidente lá da casa mandar. Quem é a presidente? É a Rosângela. Rosângela. Um beijo para ela, inclusive. Um abraço que está escutando. Eu deixei todo mundo lá rezando para eu não falar nenhuma bobagem aqui. Então, um abraço para todo mundo. Estamos conhecendo bastante contigo. Eu até quero colocar assim, uma vez, eu conversando com essa minha amiga, Elenir, que ela é do nosso lar, ela até comentou assim: João, no Espiritismo, Jesus e Deus não estão afastados. Porque tem muita gente que diz assim: ah, não, eu sou católico, eu acredito em Deus. Mas vocês têm uma relação, o Espiritismo tem uma relação com Deus e com Jesus. Acredito eu que Jesus seria o Espírito chamado de primeira ordem, seria isso, né? Isso, seria o Espírito perfeito, né? Que é o nosso objetivo principal. Quando a gente sempre comenta na Casa Espírita que quando a gente não sabe o que fazer, a gente pergunta o que Jesus faria. Porque Jesus é o nosso objetivo de humano, ele é o nosso humano perfeito, é aquele que a gente ainda não tem condições de igualar, mas a gente tenta, né? E Deus, para nós, até é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, é: que é Deus? E aí... Pode continuar, ele quer fazer uma pergunta aqui. E aí eles respondem, né, que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Então, Deus é tudo. Pra gente é essas duas definições, assim. Pois é, isso é interessante tu comentar isso, porque mostra para algumas pessoas que vocês não colocam Deus de lado, né? Não, Deus é tudo. Pois é isso, entendeu? Por isso que muitas vezes as pessoas fazem, né, tem uma visão errada, né, errônea do Espiritismo, né? Não sei. Isso mesmo. Tu quer interagir conosco, meu amigo Eu Alisson? quero dar um Boa tarde. recado, na verdade, João. Muito boa tarde. A Marta Silveira, que é lá da casa que a Lu trabalha, ligou pra cá, disse que ela e uma galera estão na escuta. Opa. E mandou um abraço pra ela. Legal. Em quantos vocês são lá, Luciano? Somos bastante. São muitos? Os grupos de estudo, acredito que dá em torno de umas 70 80 pessoas. E elas estão divididas, então, como tu disse, né? Quem tem a mediunidade, quem psicografa, quem dá são passes, é isso que a gente diz, né? Isso. São passes, né? Como é que são chamados? São os trabalhadores. Trabalhadores. Nós temos os trabalhadores e temos os estudantes. Os estudantes. Isso. Aí tem o pessoal que somente frequenta os estudos. Nós temos estudos nas segundas-feiras. O que são esses estudos? Esses estudos nós temos dois. Tem o estudo da mediunidade, que o pessoal pode entrar assim, durante todo o ano. Ele é aberto ao público. A gente começa desde Não tem inscrição, né? Eu chego lá, gostaria de participar, de conhecer. Isso é bem tranquilo. E aí a gente vai
entendendo os fenômenos que acontecem conosco, a gente vai estudando, a gente lê livros, é ministrado pela Rosângela, então às vezes é aquela luz que a gente está precisando, né? E aí, concomitante a esse grupo, na segunda-feira tem o pessoal da Desobsessão, que já são trabalhadores mais antigos da casa, né? Que eles estudam e também realizam esse trabalho. Nas terças-feiras nós temos a exposição doutrinária, né? As palestras, o passe e atendimento. Às vezes as pessoas necessitam de algum atendimento e aí na casa espírita eles dão esse atendimento. E nas quintas-feiras também tem hoje, inclusive, neste momento, eles estão lá porque tem estudo também. Tem estudo. Estudo aberto ao público, E aí eles tratam de diversos assuntos, curiosidades, para quem está iniciando na caminhada espírita, seria o grupo ideal para si. Então é às terças... Segundas, terças Segundas, e quintas. terças e quintas. Isso mesmo. A partir de qual é o horário? A partir das 7 da noite. Das 7 da noite. Um horário bem flexível, Bem né? Bem bom. Segundas, terças e quintas-feiras. São os grupos de estudo que vocês fazem, isso? Isso mesmo. E também tem, nesses dias, nessas noites, tem também o passe, isso? Isso, nas terças-feiras. Nas terças-feiras, aí são as terças, no caso. Isso, sempre nas terças-feiras. Sempre nas terças. A pessoa está sentindo uma necessidade, uma pressão, talvez, né, não esteja se sentindo bem, pode buscar lá essa ajuda através de vocês. Isso, nas terças-feiras, daí é aberto ao público, né? Assiste a palestra, passa no passe e depois está liberado. Agora, incrível, sabe, eu quero mandar um abraço pro meu amigo Rogerinho Miel, que ele faz parte da casa, né? Ele integra a casa lá de Fabiano. Até o Rogerinho comentou comigo assim: João, eu sei que tu é católico, né? Talvez tu não acredite, né? Mas, né, eu gostaria muito de poder ter a oportunidade de conversar sobre isso. Eu digo, olha, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu sou católico, eu fui batizado, logicamente, na igreja católica, né? Eu sou cristão e fui batizado e, claro, eu fui orientado a acreditar na ressurreição, né? Não pode ser diferente. Mas não que eu não acredite que somos espíritos, né? E que temos uma energia muito forte. Porque deixa eu contar uma coisa para ti. Tem ambientes, isso eu já senti, tem ambientes que tu entra, que tu sente ele carregado. Parece que tem alguém montado nas tuas costas, por Deus do céu. Parece que tem alguém em cima de ti, assim, nos teus ombros, te puxando, te pesando, tá entendendo? E uma vez conversando com uma pessoa que é ligada ao espiritismo, ela disse, João, eles são ambientes negativos, são espíritos que estão ali, de repente, né, necessitando de orações, necessitando de um encaminhamento, né, e que estão na tua volta. Isso mesmo, tudo é energia, na verdade, né? A gente acredita muito que a nossa energia atrai as coisas boas e as coisas ruins que acontecem, né? E então, também isso nos dá uma responsabilidade muito grande com a vida, né? De acordo com a minha energia é aquilo que eu vou estar atraindo, né? Às vezes eu não sei por que alguma coisa dá errado, não sei por que isso sempre dá errado comigo, mas eu acordo resmungando já, entro no carro e já xingo as pessoas no trânsito, daí é complicado. Claro. Tudo é energia. Às vezes acontece também da gente ter uma antipatia imediata já quando conhece uma pessoa, isso é energia. Às vezes as energias não batem, não fecham, não né? fecham e a gente não isso as religiões também. A gente se harmoniza com a religião que é mais afim da nossa energia. Claro. Então, eu acredito que, mesmo não sendo a tua religião, a minha vinda hoje aqui no programa talvez seja uma forma de disseminar as religiões no geral, porque eu acho que as pessoas estão precisando recorrer a Jesus, recorrer a Cristo. Eu conheci um pouco da história, inclusive vi numa plataforma, acompanhei a história do Chico Xavier, né? Também daquele outro também, como é que era o nome também? Divaldo, também via, assisti o filme, aquele era Nosso Lar, eu acho que é o nome do filme, né? Assisti o filme, achei muito bacana, achei muito interessante aquilo ali, mesmo sendo católico, mas acompanhei e achei de uma forma bacana. E eu vejo que o espiritismo, ele promove muito a questão da solidariedade e da caridade, né? Ele está baseado nisso, né? Isso mesmo, sempre o amor e caridade. Chico Xavier e o Divaldo, eles são exemplos, né? Exemplos de vida, exemplos de abnegação, de pessoas que se doaram. O Divaldo, não vou saber o número ao certo, mas ele tem mais de 600 filhos adotados.
Ele cuida de crianças, ele tem uma cidade praticamente que eles construíram para que pudesse ajudar essas crianças. Chico Xavier nem se fala, né? A quantidade de pessoas que... Xavier, quando morreu, foi uma comoção muito grande, né? Uma comoção muito grande. E ele já vinha preparando, né, as pessoas para a morte dele, mas mesmo assim... e o Divaldo também, né? O Divaldo já está com mais de 94 anos, se não me engano, então... mas mesmo assim, toda semana ele faz, agora via live, né, no Instagram, no YouTube, ele faz exposições doutrinárias que são incríveis, assim, ó. A gente tem que aproveitar o máximo que a gente puder, o tempo que a gente tiver com ele, para poder sugar um pouquinho dos ensinamentos que ele tem para nos passar. Deixa nós somos escravos do relógio, né? Daqui a pouco, em seguida, eu tenho que já atualizar meu roteiro comercial. Mas deixa eu só entrar num assunto aqui. Como é que o Espiritismo ele contribui, no caso, para a transformação da pessoa? O Espiritismo, ele faz com que a pessoa se olhe com um pouco mais de responsabilidade. Às vezes, a gente joga sempre a responsabilidade em ombros alheios. Ah, eu estou infeliz porque alguém me incomoda no meu trabalho, porque eu estou insatisfeito com as pessoas na minha casa. Então, o Espiritismo, ele te faz olhar as coisas de uma forma diferente. Isso os grupos de estudo. Isso. Se eu não me modificar, eu não vou modificar as pessoas que estão ao meu redor. Se eu não me modificar, talvez eu vou continuar vendo o meu colega de trabalho como uma pessoa difícil e na realidade é uma pessoa que precisa de ajuda. Então aí que entra o amor e caridade. O espírito dele talvez esteja precisando. Exatamente, de uma... a gente sempre precisa olhar as pessoas primeiro com um olhar de amor e caridade. Então esse é o princípio que o Espiritismo nos traz, e a reforma íntima, né? Que sempre, em quase todas as exposições doutrinárias que a gente tem lá na casa, a gente sempre fala: o primeiro caminho para a transformação de tudo é a gente se transformar. A gente cobra muito dos outros, mas a gente acaba modificando um maior número de pessoas através do nosso exemplo. Com certeza. Aqui mais um ouvinte participando conosco. Olá, João, boa tarde, estou na escuta, né? Um abraço aí para vocês. João, realmente, eu já entrei em ambientes que pesaram bastante e parecia que tu ia morrer dentro dele, né? E é uma grande realidade, né? E eu acho que essa é essa presença negativa, essa carga negativa que a gente tem, né? Que todos nós temos, né? Isso. Mas nós temos uma carga, né? Uma energia, né? Isso, a gente tem uma carga. Muitas vezes a gente acaba sendo como uma esponja. A esponja, a gente às vezes... absorvendo. A gente suga aquela energia que não é nossa, é uma energia negativa que está no ambiente ou que está com a gente chama alguns irmãozinhos que estão naquele ambiente, e a gente acaba sugando aquela energia e levando embora conosco. Mas ela não é nem nossa, né? A gente sempre diz que quando isso acontece, a gente reza, a gente pede ajuda, pede para aquela energia que ela não fique conosco, né? Essa energia não condiz com a minha, que ela não fique conosco. Então, a gente pede ajuda, principalmente, para aquele irmão necessitado que muitas vezes está passando aquela energia para a gente. Primeiramente, sempre o amor e a caridade. Então, pede ajuda para esse irmão, reza e pede ajuda para a gente também junto. Certamente. Luciane, vamos então reforçar o convite. Segundas, terças e quintas, né? Vocês têm grupo de estudos a partir das 19 horas. Não se resume somente a receber passes, né, a dar passes, mas entender. Esses grupos de estudos servem justamente para entender um pouco mais sobre o Espiritismo. Isso. Né? E que tem, logicamente, tem esse relacionamento com Deus, com Jesus, o que muitas pessoas pensam de forma errada, né? Existe, né, uma relação muito forte, né? Isso mesmo, somos todos cristãos, né? Pois exatamente. Então somos todos cristãos. Exatamente. Segunda, terça e quinta. Segunda, e nas terças daí tem um passe, quem quiser. Né? Isso mesmo, já deixa o convite, né, para a próxima terça-feira, para quem quiser conhecer a nossa casa. Nossa casa é muito simples, mas de muito amor, onde as pessoas vão ser recebidas com o maior carinho do mundo. A Janice, a mãe do Rogério, recebe todo mundo lá com um abraço amoroso, então... Querida, ela é muito querida, Janice. Vocês promovem ações solidárias? Eu sei que o nosso lar está sempre realizando alguma atividade, promovendo ações, que eu já havia agora há pouco comentado sobre solidariedade, né, enfim, né? Sim, não, sempre que surge ali, às vezes surge algum caso de algum frequentador que pede alguma ajuda ali, o pessoal sempre se movimenta logo para auxiliar,
E também nós temos os grupos de orações, né? Às vezes Uhum. o auxílio que a pessoa precisa não é nem de Material, coisa, né? não é nem material, né? Às vezes as pessoas precisam de um auxílio, de uma oração, de um abraço, de um aconchego. E então a gente sempre tem ali nas quintas-feiras, a gente faz um evangelho, que é uma espécie de oração que a gente faz no lar, em prol de todas aquelas pessoas que chegam até nós e nos pedem ajuda. Perfeito. Tem mais uma antes de nós encerrar, Alisson? Na verdade, perguntas que eu poderia fazer, eu acho que demoraria um pouco mais de tempo para ela responder, porque eu não faço parte da religião, mas acompanho muito no YouTube muita coisa relacionada. Mas só vou fazer uma propaganda para eles, que é 18h42, às 19 tem, então ainda dá tempo do pessoal. Sim, dá tempo, exatamente. Dá tempo de chegar lá, viu? Tá certo. Luciano, eu quero agradecer a tua presença aqui e poder, né, compartilhar com a gente, esclarecer um pouco mais sobre o Espiritismo, né? De tentar tirar um pouco da visão das pessoas, desmistificar essa visão que algumas pessoas têm em relação ao Espiritismo, querendo colocar como algo negativo, na realidade não. É tudo para o bem, assim como a Igreja Católica, como a religião católica é para o bem, o Espiritismo também é para o bem, é isso, né? Isso mesmo, eu te agradeço muito aqui o espaço e convido a todos que, caso não se identifiquem com a religião espírita, que procurem uma religião. Eu acho que Claro. Se eu puder deixar um recado aqui, que seja, procurem Deus, procurem colocar Deus dentro da sua casa, colocar Nós Deus no seu precisamos, dia a né? dia, porque eu acho que é isso que o mundo precisa hoje. O endereço do lar de Fabiano? O endereço? Pois então, muito boa pergunta. Passou Engenho Tracho à direita. Tem o número, não? Não lembro o número. Oi, Alisson. Só uma pergunta para eu poder me localizar, porque eu moro para aquela região. É aquele que tem do lado da SEMA? Não, é antes. É a rua sem calçamento. Ah, tá, entrando ali. Isso mesmo. Tá, aí tá, então Passo Engenho Tracho, A primeira direita. tá, a primeira direita, é isso? Isso, uma rua sem calçamento, bem no meio da quadra, tem uma placa lá. Pessoal. Tá, aqui ó, viu? O pessoal tá dando força me aqui, ó. ajudando, Tô te ajudando obrigada, aqui, ó. pessoal. A Grace, né? A Grace tá colocando aqui. É Rua Augusto Wilhelm. Isso Wilhelm, mesmo. não sei se a pronúncia é correta. 374. Rua Augusto Wilhelm 374. Isso É mesmo. isso? Muito obrigada, Grace. Tu viu que força, né? Que assessoria, né? Tô te devendo uma. Mas, para facilitar, passou Engenho Tracho, a À primeira direita. rua direita. Se Facilita esquecer o mais. endereço, já sabe. Obrigado, viu? Quem que te acompanha ali? A tua esposa? Isso mesmo, Fábio. O Fábio. Aham. Seja bem-vindo, viu, Fábio? O Fábio sentou longe, lá podia ter sentado Ele aqui tá para com conversar medo de conosco. perguntar alguma coisa pra ele. O Fábio é assessoria de empresa, né? Legal. Tá fazendo filmagem conosco. Obrigado, viu, Fábio, pela companhia de vocês aqui. Obrigado, querido. Sucesso para vocês, tá? Obrigada, viu? Vamos voltar a conversar com Com certeza em outras certeza. oportunidades. 18h45, a gente vai, atualização.